Módulo 4. Escrever no projeto. Metodologia. A metodologia é a etapa em que são descritos os métodos, as técnicas e os materiais essenciais para a efetiva conclusão de um projeto. Nesses termos, no escopo dos projetos FEIDRO, para efeito conceitual, destacamos que consideramos como projeto não apenas aqueles projetos de engenharia, normalmente e predominantemente caracterizados como projetos estruturais, mas também os chamados projetos não estruturais, que, nesse caso, é obrigatória a apresentação de uma metodologia que, de forma direta, deve descrever as formas e técnicas que serão utilizadas para executar o projeto. A metodologia deve responder as seguintes questões: como, com que, onde, quanto, quando, que destacaremos a seguir. As perguntas como, onde, quanto ou quantos, quantas e quando se aplicam a diversas situações. Vejamos. Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? Ou como vai atingir seus objetivos? Ou onde serão coordenadas e gerenciadas as atividades? Ou quanto tempo será necessário? Ou quando haverá a participação e envolvimento direto do grupo social? Enfim, as respostas dessas perguntas, que podem ser super combinadas entre as perguntas, permitirão um melhor delineamento da metodologia que deve ser adotada e as consequentes etapas que essa deverá possuir. A metodologia não pode ser subjetiva. Ela deve descrever que tipo de atuação que será desenvolvida, quer seja uma obra, quer seja um diagnóstico, quer seja a elaboração de algum projeto, quer seja algum tipo de intervenção. Ou seja, para cada tipo de atuação, deve-se ter metodologias específicas e as consequentes descrições dos métodos, das técnicas, instrumentos e detalhes de tempo, especificações de um modo geral, que serão adequados para a consequente realização e conclusão do projeto. A metodologia deve possuir métodos e técnicas que obrigatoriamente respondam a todos os objetivos específicos propostos. Não se deve inventar, sobretudo quando já existem métodos hábeis. E, caso haja adoção de uma nova metodologia, essa deve ser devidamente justificada. Destacamos que na elaboração da metodologia devem ser bem definidos os momentos de início e término de cada etapa e de cada ação. Cada projeto possui características distintas. Porém, em linhas gerais, principalmente para os projetos não estruturais, é fundamental a apresentação detalhada dos métodos e técnicas de forma que seja possível identificar os itens que comporão o orçamento e, principalmente, a importância e o respectivo enquadramento. Por exemplo, se no orçamento tem lá a compra de um veículo, na metodologia deve estar bem descrito e justificado o porquê do veículo e das suas características. Outro exemplo, se no orçamento constar custo de análise química, por exemplo, na metodologia esse quesito deve estar devidamente descrito. A metodologia de um projeto deve apresentar e descrever os detalhamentos necessários para a compreensão do projeto e, quando couber, se haverá parte experimental, se haverá coleta de dados de campo, se haverá entrevista de diagnóstico de percepção, se vai utilizar equipamentos, se vai utilizar veículos, se vai utilizar dados secundários, se haverá locomoção, estadia, dentre outros, justamente para poder entender a complexidade e a dimensão em relação à peça orçamentária. Para os projetos tipo estruturais,
que já possuem projeto executivo devidamente apresentado, os anexos encaminhados pelo proponente, não há necessidade de apresentar a metodologia. E nesse caso, lá no item, no TR, basta escrever "não se aplica". Cabe ressaltar que, para efeito do projeto FEHIDRO, é considerado projeto executivo devidamente apresentado aquele que possui plantas, perfis apresentados em forma gráfica em escala compatível para leitura, análise e interpretação, memorial descritivo completo, descrição, caracterização, quantificação e detalhamento dos componentes e sistemas e a descrição, assinatura e RT do responsável técnico pelo projeto. A elaboração de um projeto executivo em qualquer área é sempre precedida de algumas etapas. E assim, para propostas caracterizadas pela elaboração de processos executivos, é necessário apresentar os métodos e técnicas que serão utilizados para a aquisição de informações que vão permitir a elaboração dos projetos executivos, independente da existência de projeto básico. Em linhas gerais, a metodologia que é apresentada deve ter um conteúdo tal que seja muito próximo ou idêntico, com respeito ao conteúdo, daquele que deverá ser adotado em um processo licitatório futuro relativo à contratação de uma empresa para a sua elaboração.